Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa lista de eletromagnetismo. Agora vamos resolver a nossa questão de número 2, que diz o seguinte: duas cargas pontuais Q1 e Q2 estão localizadas em 4, 0 e menos 3 e 2, 0 e 1, respectivamente. Se Q2 for igual a 4 nanocoulombs, determine Q1 para Q. Aí no nosso item A, nós temos que determinar Q1 para que o campo E em 5, 0 e 6 não tenha componente em Z. E na letra B, a força sobre uma carga de teste em 5, 0 e 6 não tenha componente em X. Certo. Para determinar o item A, nós temos que determinar Q1, então, para que essa situação ocorra. Então nós precisamos apenas lembrar que o nosso E1, se nós temos duas cargas, né, aqui, Q1 e Q2, nós vamos ter duas fontes de campo elétrico. Então o nosso E1 vai ser basicamente K Q1, que multiplica R1, dividido pelo módulo de R1 ao cubo. Certo. Relembrando que esse K aqui vai ser a constante eletrostática, que é 1 sobre 4πε0, né? Mas aqui nós vamos deixar nessa forma para fins de cálculo. E também temos que repetir nosso E2 aqui, né? Nosso E2 vai ser K Q2 R2 vetor dividido pelo módulo de R2 ao cubo. Certo. Para dar prosseguimento na questão, nós temos que definir os vetores R1 e R2. Relembrando que o vetor R1 ele vai ser o vetor que vai do ponto da carga, que seria esse 4, 0 e menos 3, até o ponto do campo, que é 5, 0 e 6. Então, para definir um vetor, nós sabemos que devemos fazer o ponto final menos o ponto inicial. Sendo que o ponto final vai ser 5, 0 e 6, menos o nosso ponto de carga, que vai ser 4, 0 e menos 3. Então, nós temos que o R1, nós vamos encontrar aqui 1, 0 e 9. Encontramos o nosso vetor R1. Agora vamos para o vetor R2, que vai ser 5, 0 e 6. Lembrando que esse aqui é o ponto do campo, menos o ponto da carga, né? Que é o ponto final, menos o inicial, que é o ponto da carga aqui, que vai ser, nesse caso, 2, 0 e 1. Que vai nos dar um vetor de 3, 0 e 5. Certo. Vamos dar prosseguimento aqui agora. Nós precisamos também dos nossos módulos, né? Porque aqui na fórmula do campo E1, E2, nós temos aqui os nossos módulos R1 e R2. Nós sabemos que o módulo vai ser basicamente a raiz do quadrado de todas as componentes das direções x, y, z. Então, vocês façam na calculadora aí, o nosso R1, o módulo de R1, vai ser raiz de 82, enquanto que o módulo R2 vai ser raiz de 34. Certo. Temos aqui agora nosso módulo R1 e R2. Agora vamos fazer a análise aqui, né? A situação é que a gente precisa que o campo E, nesse ponto devido a essas duas cargas, não tenha componente em Z.
Então, nós temos que, como nós temos duas cargas aqui, nós temos que utilizar o teorema da superposição, que é basicamente o seguinte: o campo resultante vai ser basicamente a soma dos campos E1 mais o campo E2. Desse modo, nós vamos agora determinar, né, os campos E1 e E2 nas contas. E vamos fazer o seguinte: ER vai ser, o nosso K ele vai ser no E1 e no E2 um fator comum. Então, vou multiplicar o K por um fator comum aqui, né? E abrir aqui nosso colchete. Certo, aí aqui vai ser o E1. O E1 vai ser Q1. Aí o nosso vetor R1, que nós definimos aqui em cima como sendo 1, 0 e 9. Tudo isso dividido pelo módulo de R1 ao cubo. Bom, o nosso módulo de R1 vai ser raiz de 82. Se a gente levar isso aqui ao cubo, nós temos que vai ser 82 raiz de 82 mais o nosso Q2. Agora nós vamos para o campo E2, né? Que multiplica o módulo R2. Módulo não, o vetor R2, que nós definimos aqui como 3, 0 e 5. Certo? Tudo isso dividido pelo módulo de R2 ao cubo, que vai ser 34 raiz de 34. Certo, aqui nós temos a expressão geral do campo elétrico ER2. ER, no caso, o campo resultante, devido aos campos R, E1 e E2. Mas a gente quer basicamente analisar a componente Z. Então nós vamos analisar apenas a componente Z para que esse campo seja nulo. Então nós vamos aqui colocar aqui o nosso campo ERZ, ou seja, o campo na direção Z, ele vai ser basicamente K, eu vou abrir o parênteses aqui, e aqui eu vou excluir as componentes x e y, porque eu não quero analisar x e y, eu quero analisar apenas o z. Então vamos ter aqui Q1 vezes o 9, dividido pelo 82, raiz de 82, mais Q2 vezes o 5, né? Q2 vezes o 5, dividido pelo 34, raiz de 34. Certo. Agora, a partir daí, nós vamos analisar o seguinte. Esse ERZ aqui, ele deve ser zero, né? Ele deve ser zero porque eu não quero componente na direção Z, como foi dito lá no enunciado. Então, eu posso aqui anular esse K também. Esse K aqui vai ser zero. Então, eu vou ficar aqui. Zero vai ser igual a Q1 vezes 9 sobre 82 raiz de 82 mais Q2 vezes o 5, 34 raiz de 34. Desse modo, eu tenho que determinar Q1, né? Tem que determinar Q1. Eu já conheço Q2, que foi dado no enunciado como 4 nanocoulombs. Então, eu vou ter que isolar esse Q1. Então, eu vou passar toda essa fração aqui para o lado esquerdo da nossa equação. E eu vou ter que Q1, fazendo aqui um algebrismo, Q1 vai ser basicamente menos, porque vai
mais para menos aqui do outro lado, né? E eu já vou colocar aqui o nosso Q2 como valor que foi dado no enunciado, como 4 vezes 10 elevado a menos 9 vezes o 5 dividido por 34 raiz de 34. Então, agora eu vou passar esse 82 raiz de 82 multiplicando o outro lado, que vem aqui para o numerador, nesse caso agora. 82 raiz de 82. E vou passar esse 9 dividindo para o denominador aqui, vezes 9. Agora, pessoal, agora aqui é basicamente matemática. Façam aí na calculadora de vocês. Nós vamos encontrar que nosso valor da carga Q1, que vai anular a componente do campo elétrico na direção Z, vai ser menos 8,32 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Então, aqui, essa vai ser a carga, o valor da carga Q1, que vai anular nosso campo elétrico na direção Z no item A. Certo, pessoal. Então, agora vamos partir para o nosso item B, sendo que o nosso item B ele já precisa que a gente calcule a força sobre uma carga de teste em 5, 0 e 6, ou seja, o mesmo ponto do item A. Eu preciso determinar Q1 para que a força sobre uma carga de teste nesse ponto não tenha componente em X agora. Então, nós temos que analisar agora a componente em X. Para isso, vamos aqui escrever o item B, né? A gente precisa lembrar que a nossa força sobre uma carga ela tem a seguinte relação com o campo elétrico. Ela vai ser basicamente o valor da carga vezes o nosso campo elétrico. Então, já que nós temos aqui uma relação de uma multiplicação por uma constante com o nosso campo, que vai nos dar a força nesse local, se o nosso campo na direção x for nulo, consequentemente a nossa força também vai ser nula, concordam? Nessa mesma direção. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou basicamente analisar agora só, de novo, o nosso campo. Vou reescrever aqui nosso campo resultante. O nosso campo resultante vai ser, de novo, aquela constante K, que é a constante eletrostática. Aí, Q1. Aqui é a notação completa do nosso campo resultante nas direções x, y e z. Relembrando. Aí nós temos aqui aquele vetor, né, que multiplica 1, 0 e 9, que é o vetor R1, que divide o nosso módulo ao cubo do nosso R1, que é 82, raiz de 82, mais Q2, que multiplica o vetor R2, sendo que o nosso vetor R2 é 3, 0 e 5, que divide de novo o nosso módulo R2 ao cubo, que é 34 raiz de 34. Então, pessoal, agora nós vamos analisar de novo o nosso campo elétrico apenas na direção x agora, que é o nosso item B. Então, vocês percebem que y e z não vai ser do meu interesse, eu vou analisar apenas a multiplicação do nosso escalar aqui, que vai ser tudo isso, na direção x aqui, que vai ser para o primeiro campo vai ser no valor 1, e para o segundo campo vai ser no valor 3. E eu vou excluir o resto. Então agora eu já vou escrever aqui, ó, que o ER na direção x agora vai ser o nosso K, que vai multiplicar, vamos lá,
Ó, Q1 vezes 1, então vai ficar Q1, que divide nosso 82, raiz de 82, mais aqui Q2 vezes 3. Então vai ser Q2 vezes 3, que divide nosso 34, raiz de 34. Certo, desse modo, nós temos que relembrar que é basicamente a força no mesmo ponto que vai anular a componente Z, a componente X no caso. Então, nós vamos anular esse valor aqui, né, 0, e vamos anular também o nosso K, porque que é 0, então, consequentemente, nosso K também é 0. Então, agora nós vamos ter basicamente 0 desse lado, e eu vou passar toda essa componente de novo para o lado esquerdo, que vai ser 0. Então, nós vamos isolar o Q1. Então, Q1 vai ser igual a... Eu vou agora repetir toda essa fração negativa agora, né, que vai passar para o lado esquerdo. Então, vai ser 3Q2. De novo, quem é Q2? Q2 é 4 nanocoulombs. Já foi dado no enunciado. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 9. Nossa, 4 nanocoulombs. Dividido pelo 34, raiz de 34. Aí agora nós temos o que estava acompanhando o nosso Q1 anteriormente, nós vamos passar multiplicando o nosso lado esquerdo. Então aqui vamos ter no numerador, vou até apagar aqui, que não vem para o denominador, agora vai tudo para o numerador. Nós temos aqui vezes 82, raiz de 82. Certo. Aí, de novo, agora, pessoal, nós temos que basicamente efetuar a conta na calculadora aqui, né? Vocês vão encontrar que o Q1, fazendo as contas certinho na calculadora aí, vocês vão encontrar que o Q1 vai valer menos 44,94 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Então, esse é o valor da carga Q1 que vai anular a nossa força na direção Z. Na direção X, perdão. Aqui, ó, nosso item B pede que determine Q1 tal que anule a força na direção X, no mesmo ponto do item A. Então aqui nós encontramos esse valor da carga Q1 que vai anular essa força. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Até a próxima.